boa tarde. Para quem for chegando, sejam bem-vindos. Preparados para uma live com convidado hoje? Muito bom, minha internet aqui estava oscilando, mas agora acho que já está tudo resolvido. Vamos ver aqui. Bem-vinda, tudo bem? Bem-vindos quem está chegando. Vamos esperar chegar o nosso convidado. Eu vou colocar aqui, vou fixar o tema. Vocês estão me ouvindo bem? Dá um positivo, por favor. Então, o tema da live de hoje vai ser saúde física e mental, física e emocional, saúde física e emocional. Com o doutor, amigo querido, Dr. Mário Saba, já ele entra. Vamos lá. Ai, estão me ouvindo, que bom, que bom. Fico muito feliz. Eu achei que esse horário nem ia ter tanta live, tá cheio de live, mas tá tudo certo, né? O importante é que a gente vai conseguir fazer aqui um bom bate-papo. Vamos ver, vamos aguardar. Oi, Liliede, bem-vinda, tudo bem? Ah, o Mário já está por aqui. Mário, vai aparecer uma janela e você precisa solicitar para eu te aceitar aqui. Vê se você enxerga aí a janelinha. Bem-vinda, Fer, tudo bem? Eu estava ouvindo música clássica agora, estava tão gostoso, tão, né? Dá um arzinho zen. Para quem não me conhece, né? Eu sou a Patrícia Donato, aqui no perfil da Dona do Dinheiro a gente fala sobre educação financeira, sobre como lidar melhor com o nosso dinheiro, como identificar o nosso comportamento com ele. E o Dr. Mário é uma das pessoas que me cuida. E eu estava fazendo uma live esses dias e aí ele falou isso. Aliás, ele estava na live, né? Trouxe já a Cláudia, trouxe a Maria Cláudia, a Cláudia Lipoli, são pessoas que estão comigo e que acabam sempre colaborando com aquilo que a gente precisa melhorar, né? Recebi o seu pedido aqui, Mário. Vamos aguardar ele entrar. E aí, ver se está tudo bem. Boa tarde, Ana Flávia, tudo bem? Bem-vinda. Oi, querido, chegou! Olá, tudo bem, Patrícia? Como é que vai? Tudo! Você me ouve? Ouço sim, deixa eu ajeitar aqui meu aparato. Um lugar Isso, fica que muito alto, outro fica muito baixo. e a gente tem que dividir a tela, então isso também fica um pouco mais restrito, mas tá ótimo. Sua conexão tá muito boa. Então tá joia. Então vamos lá, Deixa eu me primeiro a minha ajeitar aqui, parte, porque nós temos ilustres, convidados ilustres aí. Então deixa eu me ajeitar aqui, né, não para é? saber. Ó, deixa eu falar para vocês então quem é esse meu convidado. Eu sei que tem gente aqui que é seu seguidor, que já veio agora chegando e veio por causa do tema também, né? Eu estava contando Legal. para eles que trazer as pessoas que me cuidam é muito legal. Já já vou falar que hoje aqui eu sou muito mais paciente do que outra coisa, não é? E o Mário, gente, ele vai falar mais dele também, mas ele é osteopata, é metafísico e também é doutor em neuroanatomia pela Unicamp. É isso mesmo, né, Mário? Isso mesmo, Patrícia. Eu fiz meu mestrado, meu doutorado na Unicamp, né? E me formei em fisioterapia, mas nunca fiz a fisioterapia, aquela convencional, né? De aparelhos. Eu fui enveredando por outras áreas, né? Muito antes aí de me formar em fisioterapia, fui trabalhando com acupuntura, com outras técnicas, né? Sim, sim. Que me auxiliavam a lidar aí com o energético, com o emocional das pessoas. E depois, na área de neuroanatomia, eu fui enveredando mais para esse lado comportamental, né? E é isso que eu E queria contar para eles, como que tudo começou. Vamos contar nossa história aqui. Eu conheci é o Mário legal. através do BNI, tem quase 5 anos, né, Mário? E a gente ouvia falar osteopatia, o osteopata não entendia muito bem o que fazia, né? E aí eu tive o prazer de travar a coluna. Na verdade, não foi um prazer, aliás, dores é o que a gente mais vai falar aqui hoje, mas para não guardar, né? Eu tinha uma recorrência de travar a coluna e eu sempre falava assim, olha como a gente é poderosa nesse sentido, né?
eu falava assim, minhas emoções eu guardo tudo aqui no trapézio. Então, quando eu não sei lidar com algo, trava a coluna, eu já sei que eu funciono assim, mas toda vez eu vou ter que passar pela mesma coisa, né? E aí, a última vez, que foi, na verdade, quando a gente fez o tratamento mesmo, eu tinha saído de férias. Você tá lembrado disso? Ah, Eu lembro sim, tinha, lembro eu perfeitamente. saí, eu saí de férias no segundo dia, minha coluna travou. Por quê? Provavelmente porque foi o momento que eu relaxei tudo aquilo que estava em tensão, né? E aí veio para o corpo tudo. Então, assim, eu quero que você comece falando, claro, da sua trajetória também, mas eu queria trazer para as pessoas, assim, qual que é esse impacto? Por que que o problema emocional vai para o físico? Como que a gente pode ilustrar isso? Opa, cortou um pouquinho aqui, você está me ouvindo? Cortou um Tô te pouquinho, ouvindo. Patrícia. Tá. No final, eu pedi para Tá, você trazer para a gente cortou um esse, pouco. esse panorama de por que que a Alô, dor alô? emocional... Oi, Mário, eu te ouço. Oi, você me ouve? Tá. É porque que o Te ouço. emocional repercute tanto no físico, é isso? Foi essa a pergunta? Isso, foi essa mesmo. Sim, exato. Na verdade, assim, né? A gente precisa entender que todas as nossas células sentem tudo que nós sentimos. Então, se você se sente feliz, motivado, suas células estão se sentindo felizes, motivadas. Se você sente frustração, então suas células estão se sentindo frustradas, né? E aí a gente fala, puxa, mas como você, é, como que se pode estudar isso, né? E isso com várias vivências práticas, desde os meus 12 anos eu estudo isso, nós percebemos que isso vai caminhando não só para o corpo, né? O corpo segue isso, como toda a vida à sua volta, né? Isso, toda a ciência é baseada em resultado. Então, experimento e resultado. Sempre experimentando e vendo o resultado na vida das pessoas, e eu também sempre fui muito procurado para essas questões emocionais, então nós vemos que não é possível. Quando você vê 50 casos, 80 casos, depois 200 casos, fala, puxa, não são coincidências. Né? Você Uhum. percebe logo o gancho que levou a pessoa àquele estado. Então vamos começando assim, devagarzinho, entrando num outro universo, porque mesmo para nós que trabalhamos com o corpo, para quem é médico, ou para quem é fisioterapeuta, ou quem está na área, é um mistério, né? Mas, por exemplo, Sim, você percebe que a coluna ela é uma sustentação e ela é rígida. Ao mesmo tempo, é rígida por causa dos ossos, né? Mas as articulações dão movimento, uhum. né? Agora, tem momentos da nossa vida em que nós não lidamos bem com o movimento. E quem dá o movimento são os músculos. Então, o músculo seria a nossa capacidade de ir e vir, de contrair e relaxar. E que, inclusive, nesses períodos de afastamento, né, nosso ir e vir está comprometido. Né? Nosso ir e vir está Exatamente. comprometido na vida. Então, assim, muitas vezes as pessoas estão com esse ir e vir fora da pandemia, mas elas muitas vezes não trabalham suas forças, seus potenciais. E aí eu quero, muita gente fala sobre isso, mas fica muito vago. Eu queria colocar especificamente, sabe? Porque nós temos realmente Tá. inúmeras ferramentas para lidar com isso. Então, por exemplo, se a Uhum. pessoa não lida com a sua força de expressão, a expressão, ela vem, muitas vezes vem muita espinha no rosto, tá? Então, Ai, porque que ela não consegue interessante. expressar, tá? Tá. Por exemplo, as mulheres ali que falam, né, a mulher quer fazer malhar para deixar a perna rígida, o bumbum durinho, né? Então, a parte do bumbum ali significa, né, poder, né? O bumbum da mulher é o poder, né? Uhum. Representa no corpo o poder. Vocês já ouviram falar certamente que o corpo fala, né? Eu falei de coluna, estou Sim. falando um pouquinho de cada uma das Das partes partes. do corpo. Assim como É. o pênis no homem também é poder, né? E em Uhum. momentos em que você não se sente empoderado, em que você não se sente, isso homem e mulher, poder para homem e para mulher significam coisas muito diferentes, né? O homem Sim. pode estar empoderado ao realizar um bom trabalho, ao conseguir pagar as contas de Sim. casa, muitas vezes, né? Hoje em dia a Exato. gente sabe que a mulher É. também faz isso, né? Não é nem machismo nem Sim. feminismo, mas são É, e constatações. essa dualidade da natureza, porque eu também tenho descoberto, assim, para mim é recente, tá? Mas eu tenho descoberto que a gente tem as duas naturezas que a gente tem que identificar.
Porque, por exemplo, tomar decisão para mim é algo muito importante, é algo que eu sei que eu faço desde muito cedo, tomar decisão. E se você for olhar para a natureza social, tomar decisão era do homem. E isso está mudando por quê? Porque provavelmente eu tenho a parte da natureza masculina e consigo expressar de uma forma do meu jeito de ser, né? Eu já vi até que a testa, desenho da testa da gente, várias coisas remetem a um pouco mais dessa coisa da personalidade ou do que a gente é, de verdade, né? Quero só dar boas-vindas aqui para quem chegou, a Mônica, o Flávio, Flavinho, beijo, Flávio Opa, Sade, Flavinho, nosso amigo e a também, Mônica. Márcia, minha amiga. A Márcia, minha amiga, também está por aí. Então, vamos olhar para isso, Mário, eu acho que é a linha que junta tudo isso, porque quando eu descobri a metafísica também com você, é muito surpreendente, porque você que trata as pessoas, como você falou, em ter diversos casos, em perceber diversas recorrências, né, de sintomas e de reclamações e tudo mais, mas a gente, quando a gente está nas nossas percepções, a gente sempre quer uma resposta que às vezes não é a fundamental, aquela de dentro, né? A gente fala, eu travei a coluna porque eu sentei numa cadeira torta, sabe? A gente quer dar aquelas desculpas rasas, né? Então, Ao mesmo fala pra tempo, gente dessa ligação aí, eu acho interessante. Ao mesmo tempo, quando a gente vai ouvir uma palestra, a gente ouve palestras de pessoas que estão arrebentando agora, porque os jovens, né, eu me sinto jovem também, mas os jovens, eu digo, pessoas de 18, 20 anos, já têm cursos para palestrante e tal, e começam falando muito bem, com uma desenvoltura ótima, mas muitas vezes a dica, ela é genérica, ela é geral, Uhum, e a gente gosta do tratamento customizado. Então, assim, também, veja bem, né? As coisas estão mudando, mas, por exemplo, a Patrícia, o Mário, eles têm um temperamento. A gente confunde temperamento com personalidade. Então, muitas vezes eu posso ter uhum, uma personalidade expansiva, que eu, por exemplo, aprendi a falar. Então, eu tive que dar aula em universidades, tive que me virar uhum. sozinho. Teve uma situação que, com 16 anos, eu tive que me virar em aeroporto sozinho, sem falar muito bem a língua. Então, Olha assim, só. tem situações que te remetem a ter uma personalidade mais ousada. Mas tem Uhum, pessoas que, desde o início, têm temperamento ousado, ou seja, a pessoa faz parte do kit da pessoa, né? Faz parte do kit Patrícia Donato, né? veio no chip Nasce já. isso, então, já tem kit Brasil dela, né? Que ela já nasceu com isso. E se ela se contrariar a natureza dela, começa a dar problema. E começar a dar Uhum, problema também é algo geral, e é por isso que a gente gosta que as pessoas façam pergunta, né? Porque uhum, o que acontece? Customizadamente, né, você consegue ver quando a pessoa está fugindo da sua natureza ousada. Então, por exemplo, eu já vi pessoas que fugiram da sua ousadia e uhum. tiveram, no caso do homem, falta de ereção, impotência, outros, ejaculações precoces. A mulher, por exemplo, celulite, porque às vezes ela não age com o poder dela, né? Então, o poder dela, né, que está ali, a gente falou que a região de bumbum significa o É, corpo fala, né? Então, é o poder da mulher, ela pode fazer quanto musculação ela quiser, mas se ela não tiver naquele momento em que ela está plena, convicta de decisões na vida dela, de atitudes, de postura, e refletir não é só pensar, tá? É não. colocar na prática, é É porque pôr em o que você prática. falou no início, a célula tem que sentir que aquilo está acontecendo, né? Porque aí ela remete para o corpo o que ela estiver sentindo. Eu entendo muito hoje em dia que a gente tem que olhar para DNA não como uma coisa física, né? Acho que é como uma coisa metafísica, que é aquilo que vai além, que transcende. Visto alguns exercícios que eu já vi, até de laboratório da molécula da água, você já viu? A molécula da água sendo Sim, interferida por sons, por palavras positivas ou negativas. É a mesma coisa que a gente faz com a gente. Quando a gente vai dar um conselho para um amigo, para uma amiga, a gente dá o melhor conselho. E para a gente mesmo, como é que a gente faz? exato. Esse estudo da água aí é do Masaru Emoto, né? Muito legal. E esse estudo da água, né, ele fez várias pesquisas aí, e até continua falando hoje na internet, muito Sim. interessante, porque ele mostra isso, né? E depois que ele faz todas as comparações com as moléculas de água, né? De pessoas em que mandaram energia
boa, saudável, né? Eu não É, falo positiva, sabe por que que eu não falo positiva? Eu tenho um por problema quê? com questão de positivo e negativo. A pessoa acha que é só no pensar. Ah, tudo vai dar certo, tudo vai dar certo. Daqui a pouquinho não vem uma voz e fala assim, mas será? E o É o que que é essa voz? sabotador. E o que que é essa voz? Então, mas se a gente não sabe desses mecanismos e não sabe lidar com eles, né? É, Você fica falando o dia inteiro, vai dar certo. E vem essa voz de novo, será? Vai dar certo, e vem essa voz de novo, será? Então, assim, ao procurar um consultor, um terapeuta, né? Precisa ser uma pessoa que é, realmente passe por vários dos estágios que você precisa passar para lidar consigo, né? sim, sim, sim. Inclusive, escolha um consultor que já lidou consigo, né? Porque se ele Exato. só fez uma formação, uma faculdade para lidar com você e ele nunca fez para ele não vai percorrer caminhos ali que talvez que vai fazer sentido. Então, por isso, É. ali a pessoa vai em terapia, desiste, né? Uhum. Porque cada terapia precisa fazer um sentido. É. Eu Talvez falo que a gente exista. tem que ser produto do nosso produto, né? Que aí a gente tem propriedade do que a gente está falando. Ó, o Wagner tá Exatamente. te mandando um abraço aí. Bem-vindo, Wagner. Opa! Obrigada pela audiência. Tudo bem, Wagner? Abração aí para você, tudo de bom. E para quem não conhece o Mário tá na live, nós vamos seguir o papo aqui, ó, mas aguarde que tem mais coisas para nós falarmos aqui, ó. Esse cara também já escreveu 2 livros que eu devorei. Aliás, Eita! um deles eu vi que era que eu peguei com você e tem autógrafo, né? É 2017, falei, já tá na hora de reler, entendeu? Porque a pessoa já é outra, né? É verdade, é verdade. A cada momento, A né, a gente a gente enxerga muda. e absorve a mensagem de outra por outros sensores, né? Então, Exatamente. assim, muito Agora, deixa eu legal. te perguntar uma coisa que eu fiquei bem curiosa. Você já falou um pouco disso, mas quando a gente tentou alinhar esse papo aqui, você me trouxe sobre que as doenças psicoemocionais também afetam os nossos sistemas, né? Desde do gástrico, endócrino, o ginecológico. A gente tem um grande público feminino aqui. Essa live vai ficar gravada. Então, eu queria que você me trouxesse alguma coisa assim disso para a gente entender, porque às vezes a gente está com sintoma e não sabe que tem que te procurar, né? Então, vamos mostrar para eles assim o que na realidade tem acontecido? Sim, claro. São vários dos nossos sistemas orgânicos, porque, como nós falamos, tudo que você sente, as suas células sentem. Agora, elas sentem de uma maneira muito individualizada, muito customizada. Então, por exemplo, se Uhum, aquela pessoa, de alguma forma, se sentiu melindrada, acuada pela vida, sim, que muitas vezes ela não conseguiu se expressar, vamos pegar o ponto da ousadia, né? Então, certo. muitas vezes tem gente que consegue sentir isso psicologicamente ao, por exemplo, ter medo de pegar um avião. Então, tem Tá. gente que nunca teve medo de pegar avião e ela começa a ter medo de pegar avião. E avião é todo ousadia, né? Porque ele corta o É. ar, ele voa, ele vai de um país Uhum, para outro, a velocidade é imensa. Então, assim, muitas vezes, em momentos em que a pessoa está castrando a sua ousadia, e principalmente quando a personalidade, não só a personalidade, mas o temperamento dela é ousado, sim. então ela começa a desenvolver medo, por exemplo, Uhum, de viajar de avião, né? tá. Então, isso muitas vezes começa a interferir no corpo dela, no homem, a potência sexual, né? Uhum, A potência do trabalho, que elas são proporcionais. Até existe um livro chamado Inteligência Sexual que mostra que o uhum. homem a inteligência, a assertividade dele tem tudo a ver, né, com o desempenho dele no trabalho e também na cama, né? É, E os a grandes mulher, pilares dele, né? Os grandes pilares do homem são nessas bases. isso, exatamente. A mulher, né, também nessa parte ginecológica, acontece quando ela não sente mais a realização de viver, né? Porque o útero significa realização, né? Uhum, Problemas uhum. uterinos significam uma Criação, né? realização. A criação, né? Vem dali. Exatamente, a criação, a fertilidade na vida. Então, às vezes, ela Uhum. acaba notando que está num ciclo de muito marasmo, em que ela não está conseguindo se realizar na vida. E aí os motivos podem ser vários, né? Só É. que a gente precisa olhar para o corpo, né, enquanto conversando conosco, né? O que que o corpo Uhum. está tentando te dizer? Eu tenho até um curso online que é de saúde metafísica, né? Em Que que legal. ele mostra isso, né? Hoje a gente já não está.
disponibilizando ele, logo adiante acho que a gente vai conseguir disponibilizar novamente, né? Que bom. Então, é muito legal, né? Porque assim nessa oportunidade foram 3 horas e meia que nós falamos aí de vários dos sistemas e falando de coluna, por exemplo, quando a gente precisa do nosso apoio, da nossa sustentação, nossa coluna está bem. A parte Uhum, da cervical, ela tem a ver com conseguir enxergar vários lados da mesma situação. Então, tem momentos em que a sim. gente não consegue enxergar, a gente quer fazer mais do mesmo, né? Uhum. Então, às vezes a gente quer fazer, dar uma solução, a mesma solução que nós demos para o mesmo Anteriormente, né? caso, né? Anteriormente, ela não funciona mais. Mas Porque tudo isso muda pode ter a ver muito, né? com teimosia, Mário, ou mais assim aquela questão da pessoa que, como você falou, está estagnada e não acredita que possa haver o novo. Porque esse momento que a gente está vivendo agora é um momento em que as pessoas estão muito confusas, né? Quem não tinha um pouquinho de resiliência ou de flexibilidade para falar, olha, eu preciso fazer algo por mim mesmo, talvez esteja Uhum. demorando para virar essa chave, talvez este pescoço esteja realmente estagnado. Ele não está conseguindo olhar ou expandir o horizonte, é isso mesmo? Então vamos lá, uma receita básica para você, tá? A diferença entre persistência e teimosia, né? Eu estou Tá. persistindo quando eu estou insistindo no bem, e eu Uhum. estou sendo teimoso quando eu estou insistindo no mal, né? E como Então eu persistir no percebo? bem. Ah, então veja os resultados. Ciência, né? É resultado. O que que aquilo está me dando de resultado? Sempre aquilo me faz. E resultado não é resultado lá fora, hein? Também tem Sim, gente que sim. confunde isso, né? Porque às vezes, não deu certo ainda, então eu estou sendo teimoso. Não. Muitas Uhum. vezes, antes de dar certo lá fora, perceba o como você se motivou para aquilo. Tem Uhum. assuntos, sempre quando você começa a lidar com aquele assunto, a energia não é boa. Você Uhum. sempre, nunca é gostoso, nunca é bom. Então a Se pessoa não sente consegue ter pesado, prazer, né? sempre com um fardo, né? O que a gente chama É, de minhas responsabilidades. Não é responsabilidade, é um peso, é um é, fardo. Então é uma coisa terrível. Né? E aí, às vezes, não é nem porque o assunto é ruim. Pessoa, olha lá, ó, tô te dando, ó, pessoal, tô dando um insight para você. Quando ela é. pensa no assunto, eu vou conversar com o chefe. Ao invés de pensar, não, eu vou conversar, vamos ver o que que dá, né? Desprovido, é difícil ir desprovido, né? As pessoas não aprendem a fazer isso. Elas já vão É, pensando ou no que elas querem, né? Quando elas são positivas, elas vão pensando, tem que dar o que eu quero. Olha, é. não sei. Será que vai dar o que você quer? Então, ai meu Deus, ele também não vai me ouvir. Poxa vida, né? Que chato. Não, Então a pessoa e a história que vai mais profundo, será que o que eu quero é o que eu preciso? Porque às vezes o universo vai me dar o que eu preciso e não o que eu quero, né? exatamente. Agora, assim, se você vai desprovido, fala assim, vamos ver como é que vai ser. Vou falar com a Patrícia hoje, não sei como é que ela vai estar, se ela vai me dar esse sorrisão ou não, não sei, mas eu não vou pensar em nada. Eu Tá. vou. E também os mais inteligentes ali, emocionalmente inteligentes, porque tem gente que acha o seguinte, né? Que inteligência emocional é você aguentar tudo, o É. resiliente de antigamente era o seguinte: Uhum. eu vou aguentar tudo e vou ficar assim, ó, fazer cara de paisagem. Nossa senhora, vai explodir. Quer dizer, isso não tem nada a ver com inteligência emocional, né? Isso tem É. a ver com se respeitar internamente. Então, a pessoa que é mais preparada emocionalmente fala assim: não, eu vou dar o que eu tenho de melhor e vou lá falar com a Patrícia. E às vezes, ao lidar com o que você tem de melhor, ela nem percebe o que você estava sentindo, porque ninguém tem telepatia, né? Pelo menos Uhum. nós Ainda temos não. telepatia, mas nós não, nem usamos isso, né? Mas, por É. exemplo, né, nós seres normais aqui, eu falo assim, bom, eu vou só ficar no meu bem. Pronto, vou fazer uma energia gostosa aqui, sei lá, de repente vou fazer uma tarefa que eu gosto mais, antes de falar com ela. E aí, quando Uhum. chego para falar com a Patrícia, ela, de alguma forma, ela sente alguma coisa diferente. Puxa, olha que legal. Olha, às vezes pode ser assim, nossa, como a pessoa se vestiu bem, e não é nem o vestir, é o se Uhum. sentir, né? E É. quando a pessoa está se sentindo bem, ela transmite isso e o outro capta. Da mesma forma, eu estou falando aqui de conversar, mas pode ser em relações comerciais, por exemplo. Às vezes a Sim. pessoa está super interessada no seu produto, mas como naquele dia, às vezes você não está muito legal, né? Sabe? Não é sempre que a gente está Uhum. muito legal. Não, Então é. a pessoa capta, fala assim, puxa, olha, tá tudo muito bem,
mas eu não sei, alguma coisa me diz para não fechar e não fecha e não compra, né? Ou É, muitas vezes é. tem uma insegurança, tem um medo ali dentro, tá? Então, quer Eu dizer, falei essa semana com uma pessoa que ela perguntou assim, ela falou, Paty, como que você define uma parceria? E aí eu lembrei até de uma história de um mestre, acho que indiano, que ele fala isso, né? Que para acertar a gente tem que errar. Então, assim, e como que eu defino uma parceria? Muitas vezes é no feeling. Você vai tentar fazer um negócio com a pessoa e por algum motivo parece que aquela barreira de energia, né? O negócio não vai, o não vem primeiro, ou você não consegue expor, às vezes, uma ideia, então a pessoa já está, de alguma forma, te repelindo, não é assim? isso é verdade, viu? E às vezes a pessoa é ótima e tal, mas não está num dia legal. Ou às vezes aquele negócio que vai ser feito, às vezes é até um sinal, olha, não faça, né? Não É, faça. é, E isso, e como saber, né? Não existe a gente que nasce, a gente não nasce sabendo, mas por sim. experiência, cada um vai se conhecendo, né? Então hoje Uhum. eu levo uma outra vida. Eu sei que, né? Até porque eu sou meu primeiro cliente, né? Com 12 anos eu fui meu primeiro cliente, tá? Olha E só. continuo fazendo isso 24 horas por dia, tá? Então É, não é. tem isso aqui, tudo que eu faço aqui na clínica, no consultório, eu já fiz para mim, né? Senão eu nem Uhum. faço pro outro, né? Então meu É, laboratório é um pouco diferente aqui, e eu acho que por isso que é verdadeiro, por isso que acaba sem sendo dúvida. abençoado, né? E por isso que você traz para a gente as coisas com tanto significado, porque a gente já passou pela era da informação, pela era do conhecimento. E esses dias eu falei numa live com outro amigo meu desenvolve empresários, eu falei, eu acho que a gente está na era da humanização, que é eu entender que o que o Mário traz em conteúdo, em soluções, é algo que serve para mim, como você falou, de forma personalizada. Não é uma receita pronta. Talvez o atendimento comigo vai ser de um jeito, o atendimento com o Wagner vai ser de outro. Eu também conheço a Flávia, Wagner. Beijão para todo mundo aí. Então, é isso que eu acho que faz a diferença, porque a gente não está aqui para entregar algo pronto. Para chegar a fazer uma live dessa, para chegar e romper isso aqui e dizer, olha, eu quero entregar meu conhecimento, mas de uma forma que as pessoas absorvam, assimilem e que sirva para a vida delas, já é um grande desafio que a gente está desbravando, né? Então, já já a gente vai falar mais da clínica. Eu quero falar dos livros, porque o pessoal já estava perguntando aqui. E Joia. porque para mim foi surpreendente, né? Primeiro, esse aqui, eu vou mostrar a capa, eu sei que fica invertido para vocês, mas eu vou falar direitinho aqui o título, ó. Você ama ou fantasia tudo, deixe as ilusões de lado e seja feliz. Gente, que capa é essa? Olha esse coração de água aqui. Esse livro é maravilhoso. Eu li ele em 2017, quando eu adquiri. E, assim, é um livro que traz isso, sabe? De tudo como o Mário estava falando, de tudo aquilo que a gente, às vezes, cria de expectativa do outro. A gente tenta externalizar muito, né? E o quanto a gente está olhando para dentro, e o quanto a gente está usando daquele poder que a gente já tem lá dentro e sabendo externar o que a gente quer. Porque quando a gente fica na mão do que os outros vão trazer para a gente, é muito complicado. Já já você fala dele. E o segundo, esse aqui foi muito interessante, porque esse aqui ele é bem recente, ó. Eu sei que você lançou ele antes, mas eu adquiri ele dia 10 de outubro de 2019. E aí, esse aqui é o Quem não se envolve, não se desenvolve. Tá, gente? Depois eu coloco aqui na descrição enquanto o Mário for comentando eles. O que acontece com esse livro? Eu falei, bom, mais um livro, que é óbvio que no final de semana eu devoraria, mas o Mário disse assim, a hora que eu adquiri o livro, ele falou assim para mim, esse livro fala com você. Eu falei, oi? Primeiro que eu já achei sensacional, né? Ele falou, esse livro fala com você, então você não precisa ler ele na íntegra. Você abre, ou se você tiver com anseio, foi mais ou menos isso que você falou, né? Você abre e ele fala com você. Gente, eu fiz isso e eu continuo fazendo, porque não terminou o livro ainda. E é muito divertido. Sabe aquele conselho amigo, aquela coisa que, ou aquele tapa na cara que você precisa naquele dia? É isso que esse livro faz com você. Adorei a dica e tô usando ele de oráculo, tá bom? Agora você que sabe por onde você começa. Meu Deus, mas esse é o tio Mário, eu gosto de dar tapa na cara, né? Você tá falando aí, meu Deus do céu. Gosta, e gosta mesmo. Mas Eu vou olha pôr o só, nome deles aqui. essa parte do o livro, né? O Você Ama ou Fantasia Tudo, ele é um livro que a gente fala que é um livro para pessoas corajosas, né? Ele está esgotado hoje. É Talvez mesmo? um endereço aí na internet ou algumas livrarias que pegaram em consignação, talvez tenha algumas unidades, né? É só procurar ali o Você Ama ou Fantasia Tudo.
mas é um livro que, por exemplo, eu escolhi as principais neuroses a dois, né, que um casal Sim, isso, passa, muito e a importante. pessoa olha para aquilo e fala assim, não, ele está conversando comigo, não é possível, né? Então, Por isso não que é vem tapa possível. na cara, tá vendo? Assim, e é um livro que a pessoa parece, ainda bem que a pessoa que julga o livro pela capa, né, também acaba adquirindo ele, né, mas acha que ele é romântico, é doce, né, e no começo ele pode Não. até começar assim, mas a gente coloca ali, né, eu tive o cuidado de escolher as principais jogos neuróticos ali que a gente passa a dois, e eu achei que ficou assim bem interessante. Teria que colocar volume 2 ou 3, né, Eu para ia continuar. falar. Eu hoje não tenho tempo para isso, que a gente está tocando aqui a franquia na clínica. Depois a gente fala um pouquinho, se você permitir. Mas assim, é Vamos um falar. livro para pessoa corajosa, né? Um livro para pessoa corajosa e que acaba mudando o seu Uhum. conceito, né, de relacionamento, porque a gente tem, assim, tem vários tipos de neuroses em que as pessoas entram quando estão se relacionando, né? É. E então, assim, foi um livro que acabou assim muito rápido e Uhum. depois você, quem não se envolve não se desenvolve. Foi um outro livro que eu acabei escrevendo com a experiência de centenas, não vou falar milhares, mas centenas de casos que Esse você vieram. tem ainda, né? Esse nós temos ainda. Às Tá, vezes, até quando tem uma tarde de autógrafos, uma noite de autógrafos, eu compro alguns lá na editora e trago para cá, tá. né? Feito pela editora Vida e Consciência também. E Maravilha. aí eu tento colocar, né, exemplificar, usando o caso de pessoas que transformaram suas vidas, né? Em vários aspectos. Então, assim, tem sobre desenvolvimento emocional, fala sobre desenvolvimento emocional em vários aspectos. Então, Uhum. um deles fala sobre a linguagem do corpo, o outro fala sobre relacionamentos, o outro fala sobre profissão, então, em outras mensagens, né? Então, só para a pessoa Sim. entender, eu também estou com ele aqui, você abre, por exemplo, numa página, e aqui, ó, Síndrome do espaço vazio, né? Então, a pessoa lê essa página e meia aqui, duas páginas, ó, e aqui, o que que será essa síndrome do espaço vazio, né? Tem algumas pessoas que vieram aqui para mim. Eu vou abrir um de oráculo para quem tá na live. Energia de vocês. É assim que funciona. Ai, você não vai acreditar. Eu abri o Aí, mesmo. abriu mesmo? Então Abriu era o para mesmo. o pessoal. Você sabe É, que nessa fase de confinamento, muitas pessoas vêm aqui e falam assim, olha, ou vêm aqui ou fazem um trabalho online, porque desde 2011, 2012, eu faço esse uhum, trabalho online para pessoas que leram meus livros, que leram artigos nossos na sim. internet e não podem estar aqui, às vezes de outros países, de outros estados, e a É. gente trata assim, né? É claro que não funcionava tão bem a câmera, né? Nem em 2004, quando foi É o início do verdade. Skype, e outros programas aí, mas o pessoal falava, puxa, mas é possível fazer isso? Sim, é possível. Então, as pessoas faziam isso ou online ou presencialmente e perguntavam, falavam, olha, eu estou sabendo que eu preciso me tratar, mas eu não Uhum, sei o que está acontecendo comigo, eu estou sentindo um vazio aqui dentro. Então, isso. essa mensagem aqui, quando você imagina pessoas que já sentem isso naturalmente e que estão Pois dando é. sorriso aí em É. volta de mim, de você, a gente nem acha que a pessoa sente isso. Quando você confia nessa pessoa e tolhe a liberdade dela ir e vir, e não deixa ela se movimentar, ela tem que lidar com quem? Com ela. E se ela Com nunca ela mesmo. lidou com ela, Paty, como é que ela vai fazer? Se ela nunca lidou com ela, a pessoa chega e fala assim: Sim, olha, pense que tudo vai dar certo, comece a é, lidar com você, ame-se. Ame-se sim. quando a pessoa não está bem, o que que ela tem vontade de falar para você, né? Quando É. ela não está bem, ame-se. E é aquele colocar a poeira embaixo do tapete, né? Porque eu já fiz, assim, você sabe que eu sou muito adepta de conhecimento, de curso, não tenho medo de olhar para dentro, enfim. E quando eu fiz um dos cursos de autodesenvolvimento, que foi o do Enneagrama, eu me lembro que eu convidei vários amigos e amigas depois para. Eu falei, olha, eu tô vendo melhor a mim mesma, a relação com os meus filhos, na época a relação com o meu ex-marido, quer dizer, tudo está colaborando para eu ter uma vida melhor, né? E no Claro. autoconhecimento. E eu falei para uma pessoa que é extremamente desenvolvida, intelectual, um monte de coisa, sabe o que ela me falou? Ela falou assim: não, Paty, para mim não, porque eu não quero olhar para dentro.
Eu não quero enxergar o que tem lá. Então, quer dizer, ela está colocando a poeira embaixo do tapete, porque não só em momentos assim de isolamento ou de pandemia, tudo que ela tem na vida dela provavelmente está relacionado com pessoas, né? Ou tudo que ela faz, ou tudo que ela vive. Então, até quando? E aí vem as doenças e vem as coisas que a gente não consegue lidar, né? E acaba sintonizando tudo isso. Mas sabe o que Mas eu acho mais que gostei nesse livro aqui também, além de ser um bom oráculo? É que ele não tem só respostas, gente. Ele tem quase todo o capítulo você deixa uma pergunta no ar. Ou seja, dá aquele gostinho de quero sentar e conversar com alguém sobre isso, quero ter um volume 2, quero dar um upgrade nisso, porque a pergunta às vezes não está pronta para ser respondida, né? E eu acho que essa é a mágica da vida, porque a constância que a gente tem de se investigar, se conhecer e tudo mais, também tem a ver com isso, também tem a ver com, olha, nunca tinha parado para pensar em tal coisa, né? é verdade, é verdade. E olha, tem pessoas que acham que a gente que estuda um pouco mais isso, né? Faz 32 anos que eu estudo o ser humano, né? Uhum. Começando por esse que fala aqui. Então as pessoas acham que por ter estudado isso eu me eximo, né? De certas questões que eu não tenho que lidar mais. Olha, sempre que eu tenho que lidar com o meu orgulho, com o meu mimado Uhum. interno, com as forças que eu preciso angariar no mundo, né, com o É, meu poder de expressão, de comunicação. Olha, sempre são desafiadores, né? Então uhum. isso não me faz nem melhor do que alguém que eu estou tratando, né? É. E não faz a pessoa também que não quis saber sobre ela que ela tenha facilidades ou dificuldades. Na verdade, assim, se você tem um mundo interior e que grande parte dele está ali à sua disposição, talvez você não saiba como utilizar e não tenha Sim, ferramentas para isso, olha, é muito bom que você conheça, né? Para que você é. seja ou seu amigo ou seu inimigo, né? Uma das boas perguntas é isso, né? Você está sendo seu inimigo ou seu amigo, né? Você está sendo mesmo É, seu amigo porque ou você vai ser conhecer, inimigo? por exemplo, a gente falou daquelas vozes, conhecer aquela voz crítica, só saber que ela existe, não vai resolver seus problemas. Porque toda vez que ela soprar ali, você vai ter que lidar com alguma coisa que ela tá te colocando em xeque, né? Olha, nós fazemos um curso, eu fazia um workshop, um curso, eu fiz aqui para alguns lugares do Brasil, e era sobre as amebas, né, que são as formas pensamento. Nós temos Hum, um conjunto de amebas, né, de formas pensamento, que, olha, essa crítica, é o santinho, o diabinho, é o aterrorizante, é o o vítima, dominador, é o vítima, é o herói. Olha, são vários, que vários, legal. vários. E então as pessoas eram 8 encontros, né, que nós fazíamos. Uhum, Então, em cada um desses 8 encontros, as pessoas iam se identificando também. E olha como transforma a vida das pessoas, que né? legal. Eu quero fazer esse curso aí. Quando é que vai ter em Campinas? Pois é, vamos ver. Ó, Isabela, ó, tá vendo? Ó, eu Já tem a primeira aluna e eu trago bastante gente. Pode deixar. tô treinando meus franqueados, hoje eu não estou tendo muito tempo, mas nós Tá. vamos arranjar um É, tempinho aí para a gente tem conversar que com ver vocês. aí, porque é um curso de provavelmente de se fazer presencial, né? Então a gente vai ter um tempo ainda aí para voltar. Bom, a gente está Claro. na reta final da nossa live. Ah, que pena. Oh, meu E eu Deus. quero que você fale para mim da clínica, o que que tem lá, porque a gente se surpreende, né? A gente acha que chega lá com, não sei se é normal, eu cheguei às vezes que eu fui com dor física, né? Mas o que que vocês têm lá, o que que vocês entregam e principalmente assim, mostrar para as pessoas que a gente tem que romper essas barreiras, né? Às vezes do medo, da vergonha, de falta de coragem de pedir ajuda, né? Então fala para mim um pouquinho Exatamente. da clínica. Então, e aí só para concluir, puxa vida, né? Às vezes essas questões emocionais fazem a pessoa travar o corpo. Uhum, E às vezes ela vem com o pescoço travado, quando não consegue lidar com alguma situação. E por mais que a gente tenha boa vontade, essa pessoa queira vir fazer e entenda a parte emocional, muitas vezes eu preciso lidar primeiro com o físico, porque a pessoa está ali travada. Ou muitas vezes a coluna lombar fala muito sobre o jogo de cintura, né, do quadril, uhum. A quando a pessoa não consegue flexibilidade. lidar com a flexibilidade, né, na vida, que são coisas parecidas, mas dependendo do temperamento de cada um ou da personalidade de cada um dos sistemas é que vai trazer um desconforto. Então, por exemplo, se ele está travado, né, eu preciso Uhum, lidar com o corpo. Então, o que que nós temos aqui? Nós temos
as terapias manipulativas, né? Eu tenho um método próprio que é baseado na quiropraxia, na osteopatia, né? Eu comecei Uhum. primeiro com, depois eu migrei para a osteopatia, e hoje eu tenho um método SABA, né? Que eu estou franqueando para os fisioterapeutas. E aí, fisioterapeutas, estamos começando com a franquia, então, desde o final do ano passado, aí, meio e fim do ano passado, para fisioterapeutas aí do estado de São Paulo e de Minas Gerais, para lidarem, né, com um método e uma marca que já existem aí, e nós estamos 23 anos no mercado, né? Uhum. Nós atuamos muito, evitamos até cirurgias em 91,4% dos casos, quando é possível, né? Ou a gente Uhum. protela, né, essa cirurgia, porque muitas vezes a pessoa precisa fazer uma cirurgia, mas ela precisa casar uma filha antes, ou precisa Sim. entrar de férias, né? Então a gente protela também essa cirurgia muito de acordo com a medicina, né? Nós Uhum. fazemos isso muito com o amparo de todos os profissionais, tá? É. Então, assim, nós temos essa parte de metafísica quando a pessoa nos procura só para a parte emocional, com o olhar metafísico, com isso que eu falei para vocês. Então, isso é uma coisa Uhum. separada. Outra coisa é quando a pessoa está travada e a gente precisa lidar com o corpo dela. Então, é a parte de osteopatia, o método SABA ali, né, nas Uhum. Uhum. manipulações, né, alinhando É. todas as articulações do corpo e temos também a acupuntura, a parte de medicina chinesa, né? Quando eu estive na China em 2016, também fiz uma certificação internacional. Em 2018 eu fiz outra, né? E sempre Legal. trazendo novas técnicas. E o meu franqueado tem acesso a todo esse conjunto. Você imagina que É. nesse momento, A Mônica tá o... falando, a Mônica é das minhas, ó. Ela tá falando que é muito bom e que ela conhece, que a Isa também é muito boa, já conhece todo mundo. Já Gente, conhece, mas Mônica? eu vou traduzir o atendimento da clínica Saba, tá? É tirador com a mão. O fim Literalmente, não das dores de é? estimação. O fim das dores de estimação, né? O fim Então, das você dores de imagina. estimação. Imagina que nesse momento, o pessoal que está ali com medo do Covid, com as técnicas de medicina chinesa, nós conseguimos aumentar a imunologia. Então, aumentar o sistema imunológico da pessoa, né? Nós temos, às vezes a Sim. pessoa não gosta de ventosa nem de agulha, mas nós temos Uhum. acupuntura laser, auriculoterapia, tratamento com as ervas medicinais, né? Que aquecem os pontos e esses sim acabam tirando as energias nocivas, né, de Sim, sim, umidade sim. do corpo. Então, isso é fantástico, aumenta muito a imunidade das pessoas. É, e eu acho que esse leque que você tem de opções, porque a gente está falando em tratamento personalizado, mas isso parece que já é uma coisa assim, corriqueira, comum, que as pessoas já sabem que vão ter. Mas não é porque você, chegando o paciente lá, você vai ter que detectar tudo isso. Se ele tem medo de alguma coisa, se não tem. Eu já vi muita gente que não faz a acupuntura porque tem a fobia da agulha, né? Então, assim, isso eu acho que é um diferencial, porque não é chegar lá e falar assim, olha, vem cá que eu vou te. Eu falo que o Mário dobra e desdobra, gente. Ó, a Tânia chegou aí. Beijo, Tânia, querida. Manda Ô, beijo pro Tânia, Júlio também. Então, é assim, essa expertise de ter o poder de chegar, perceber o que a pessoa precisa, eu acho que isso é um diferencial, sabe? Porque o profissional, é claro que ele quer ser excelência, que ele quer ser bom naquilo que ele faz, mas a preocupação de entrega é a mesma coisa que eu te falei antes aqui com essa live. A nossa preocupação de entrega não é mais conhecimento, é conhecimento aplicado com resultado. Quer dizer, as pessoas sentem o resultado, né? Eu acho que isso é o que faz diferença, é isso que, por isso que assim, fico muito lisonjeada com você ter aceitado o convite e você traz de uma maneira leve pra gente o quanto as coisas são assim, visíveis no dia a dia, né, em relação a isso. Então, poxa, Patrícia, muito obrigado. quero saber se você tem mais algo a acrescentar. A gente já está com 40 minutos de live. Olha, o tempo Puxa boa. vida, só isso? Não tem nem mais umas 2 horinhas para a gente? Não estou Não, na acreditando. verdade, pelos temas que você trouxe hoje, pelo aprofundamento, a gente poderia fazer uma live por semana. Vamos bolar a próxima, né? Ué, por que não? Por que Por não? que Vamos ver não? se o Vamos pessoal falar. gostar, né? Tudo É, público, o povo é que sabe, né? O povo é que sabe. exato. A Grazi também chegou aí, bem-vinda. Então, vou subir essa live no final por 24 horas, tá bom? E a gente, claro que a gente vai pensar em outros temas e queria agradecer muito por você ter aceitado, por ter conseguido bater essa agenda.
que a gente tem trabalhado, estudado e procurado ter uma vida assim mais próximo do normal nesse período, né? Apesar do isolamento. Obrigada, Patrícia, Mônica. Prazer te conhecer eu que também. agradeço. Eu que agradeço, Patrícia. Você sabe que eu, falando, quando vem assim um tema e que eu vejo uma mulher que seja líder, né? Eu sempre penso em você, até porque nosso encontro sempre foi assim, né? Sempre foi muito bom. Então, assim, você é uma pessoa que sabe liderar, né? Não é só uma pessoa que quer, é uma pessoa que sabe liderar e sabe trazer essa leveza, né? Então, obrigado Obrigada. pela sua amizade, pelo seu convite. E a gente está sempre à disposição, tá bom? Aqui na Clínica Saba, e sabe que eu sou seu amigo, tá bom? Sim, Então, sim. para Eu até falei, será que eu vou ter que tratá-lo de Dr. Mário? Eu falei, não, é Mário, meu amigo. Muito bom. É doutor naquilo que ele faz, entendeu, gente? Eu sou seu amigo de coração aí, menina, imagina. Ó, a Liliede está aí também, a Liliede da Medula e Segurança do Ah, Trabalho, é do BNI Americana. Muito, muito isso gracinha aí, ela. Beijo. Liliane. Então tá bom, gente. Que bom que vocês gostaram. Vamos ficar com gostinho de quero mais. E assim, esse livro vocês adquirem com o Mário ou nas bancas, nas livrarias. E esse aqui eu empresto só se for com data para devolver. Aquelas que, né? É isso. Mas hoje em dia tem lá na internet esse Você Amou Fantasia. De alguma forma o pessoal consegue achar. Legal. E o outro também tem em todas as livrarias, né? Muito bom, eu super recomendo a leitura. Então é isso, vamos ficando por aqui. Uma boa tarde de trabalho para todo mundo e cuidem-se e peçam ajuda quando precisar, não é isso, Mário? Isso mesmo, isso mesmo. Vamos pedindo ajuda sempre que precisa, porque a ajuda te humaniza, né? Fala, olha, realmente eu não estou sem um monte de coisa, mas tem coisas que eu não sei e eu preciso de um profissional, né? E isso tudo repercute na vida financeira, né? Um dia a gente pode falar mais sobre isso, né? De autoestima. Vamos falar. O Flavinho já deu ali a dica. Tá, joia, gente? Obrigada, então, viu? Fiquem com Deus aí. Beijo e até a próxima. Beijo, obrigado.